Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu vou estar gravando essa aula. A gente vai estar iniciando um novo conteúdo sobre análise combinatória, tá? Vou pedir para vocês estarem abrindo na página 546 do livro, capítulo 22, tá bom? Então, nós vamos passar pela parte de geometria e vamos terminar esse ano, terminar esse bimestre aqui, o quarto bimestre, falando de análise combinatória, ok? Depois a gente retoma os termos de geometria, mas por enquanto vamos continuar com álgebra, ok? Então, abram lá na página 546, vou compartilhar com vocês aqui o livro. Capítulo 22, tá? Então, nós vamos ver, ó, princípio multiplicativo, fatorial, permutação simples e com repetição, arranjo simples, combinação, número binomial e binômio de Newton. Essa parte aqui, né, entre permutação, fatorial, os arranjos, combinações, cai bastante em vestibular. Acho bem importante a gente ver essa parte aqui para encerrar essa parte do livro. Ok? Então, na introdução, né, neste capítulo, estudaremos situações relacionadas ao cálculo da quantidade de combinações possíveis entre elementos dados. Então, aqui ele colocou um exemplo, né? Tinha dois pratos que poderiam ser montados, né? Então, por exemplo, os dois pratos apresentados a seguir foram compostos pelos mesmos elementos, modificando-se apenas o tipo de carne. Então, você poderia montar o mesmo prato com uma carne vermelha ou com uma carne de frango. Então, ele combinou os pratos, por isso que chama combinatória, tá? Imagine que, além de modificar o tipo de carne, seja possível modificar o tipo de arroz, escolhendo um dos 12 tipos apresentados a seguir. Então, aqui tem vários tipos de arroz. Imagina se eu pudesse escolher, além da carne, né? Carne vermelha e o arroz, desculpa, a carne vermelha e a carne de frango, eu também pudesse escolher o tipo de arroz. Então, eu teria dois pratos vezes 12 tipos de arroz. Ia dar 24 tipos de prato diferentes, tá? Usando conceitos de análise combinatória, podemos concluir que, considerando uma opção de salada, uma opção de feijão, duas de carne e 12 opções de arroz, é possível montar 24 pratos diferentes. Então, você consegue combinar esses arroz, feijão, salada e as carnes de 24 maneiras diferentes. É isso que a gente vai estar estudando em análise combinatória. A primeira parte que a gente vai ver é sobre o princípio multiplicativo. Ele também é conhecido como o princípio fundamental, tá? Ou seja, a relação fundamental, né? Ó, princípio fundamental da contagem. Esse é o nome do princípio multiplicativo. Então, imagina, né? Ó, aqui nesse exemplo, você tem 4 tipos de camisas e um tipo de bermuda. Imagina se você tivesse 4 tipos de camisa e 2 tipos de bermuda. Ia dar 4 vezes 2, que ia dar 8 maneiras diferentes. Vamos ver esse exemplo. Considere a seguinte situação. Margarete trabalha em uma loja de roupas masculinas e ficou responsável por vestir um dos manequins da vitrine durante uma semana. E a cada dia ela precisa apresentar o manequim vestido com uma combinação diferente de roupa. Sem saber quantas peças seriam necessárias para montar as 7 combinações, ela separou uma calça, uma bermuda e 4 camisetas. Para verificar se havia separado a quantidade de peças suficiente, Margarete vestiu o manequim 4 vezes, usando a bermuda e cada uma das 4 camisetas.
obtendo os resultados ao lado. Depois de ter vestido um manequim 4 vezes, Margarete percebeu que ela teria mais 4 combinações, pois bastava substituir a bermuda pela calça em cada uma das combinações acima, mantendo as 4 opções de camisetas. Assim, ela teria ao todo 8 combinações. Logo, as peças separadas por ela são suficientes para vestir o manequim durante uma semana. Para determinar a quantidade de combinações possíveis de fazer com 4 camisetas, verde, azul, preta, rosa, a bermuda e a calça, Margarete não precisava vestir o manequim. Ela poderia usar alguns recursos para sistematizar seu raciocínio, utilizando a contagem de possibilidades. Então, o que nós temos aqui é a árvore, uma maneira de montar a árvore de possibilidades, fixando a parte de baixo, B de bermuda, C de calça. Olha lá, né? Então, ó, parte de baixo, bermuda com verde, bermuda com amarelo, bermuda com preta, bermuda com rosa. Ela também ia ter calça com verde, calça com amarelo, calça com preta e calça com rosa. 4 combinações com a bermuda, mais 4 com a calça. Isso é uma árvore de possibilidades. Temos também uma tabela de dupla entrada que é muito utilizada. Ó. Parte de cima, verde, amarelo, preto e rosa. Então, nas colunas, parte de baixo, bermuda e calça. Estão nas linhas. Você monta uma tabela de dupla entrada, onde vai ter as 8 possibilidades. Analisando as árvores de possibilidades e a tabela de dupla entrada, podemos perceber que há 2 possibilidades para vestir a parte de baixo do manequim, 4 para vestir a parte de cima. Desse modo, podemos dizer que o número total de maneiras diferentes de vestir é 2 vezes 4, que é o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. E aqui está o enunciado desse princípio. Ele vai mostrar de forma genérica, né, com letras, pode parecer estranho, mas é sempre multiplicação. Se um acontecimento ocorrer por K etapas sucessivas e independentes, de modo que P1 é o número de possibilidades da primeira etapa, e para cada possibilidade da primeira etapa, P2 é o número de possibilidades da segunda etapa, e para cada possibilidade da segunda etapa. PK é o número de possibilidades da késima etapa. Então, o produto P1 vezes P2 vezes P3 vezes P fornece o número total de possibilidades de um acontecimento ocorrer. Né? Ó, imagina que você tenha, né? Imagina que a pessoa vai decorar o banheiro dela. Então, ela tem 3 tipos de torneira, 4 tipos de pia e vamos pensar aqui, torneira, pia e o gabinete. E mais 4 tipos de gabinete. De quantas maneiras essa pessoa vai poder decorar o banheiro dela? 3 vezes 4 vezes 4. Simples assim. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48 maneiras. Então, por isso que chama princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Você multiplica e você chega ao resultado final de possibilidades. Ok? Tem alguns exemplos abaixo aqui. Ó. Exemplo 1. Uma moeda tem 2 faces. K para cara e C para coroa. Lança-se essa moeda 3 vezes seguida e observa-se qual face ficou voltada para cima. Quantos e quais? Então, aqui ele quer quantos e quais são os resultados. Se perguntasse só quantos, eu poderia fazer primeira possibilidade, 2, cara ou coroa. Segunda possibilidade, 2, cara ou coroa. Terceira possibilidade, 2, 4, cara ou coroa. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, quantas é muito fácil. Vai dar 8 possibilidades.
Como ele quer quais, aí eu sou obrigado a montar a árvore de possibilidades, tá? Então, eu poderia ter cara, 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 coroa, coroa, coroa. Duas caras e e a terceira coroa, ou duas coroas e a terceira cara. Poderia também ter intercalado cara, coroa, cara, ou coroa, cara, coroa. E por último, eu podia ter cara na primeira e as duas seguintes ser coroa, ou coroa na primeira e as duas seguintes ser cara. Então, se você monta essa árvore de possibilidades, fica fácil de descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você só monta a árvore de possibilidade quando ele perguntar quais, tá? Quais são? Aí você precisa saber todos, tá? São possíveis 8 resultados. Por exemplo, CCC significa coroa no primeiro, no segundo e no terceiro. CKC significa coroa no primeiro, cara no segundo, coroa no terceiro. Então, existem 8 maneiras diferentes de sair essas moedas no lançamento de 3 vezes. 2. Quantos são os números de 3 algarismos distintos que podemos usar com os números 2, 5, 6 e 7? Então, ele quer montar número com 3 algarismos, tá? No primeiro lugar aqui, eu poderia colocar qualquer um desses 4. Então, eu teria 4 números para ocupar esse lugar. Como ele falou que é distintos, vamos supor que eu peguei um deles, qualquer um. Sobrou apenas 3 números para ocupar o lugar seguinte. Eu escolhi mais outro, sobrou apenas 2 para ocupar o último lugar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 números de 3 algarismos, tá? Então, essa é a maneira de resolver problemas usando o princípio fundamental da contagem. Exercício 3. Os números dos telefones de uma cidade têm 8 algarismos. Determine a quantidade máxima de telefones que podem ser instalados, sabendo que os números não devem começar com o 0. Então, na posição 1, eu não posso pôr o 0, tá? Eu posso colocar o 1, o 2, 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Então, para a primeira posição, eu tenho 9 algarismos possíveis. Em todas as outras posições, eu posso usar qualquer um dos 10 algarismos. Ele não fala que é distinto, ele não fala que não pode repetir, então eu tenho 10 para ocupar cada um dos lugares. Aí você multiplica. 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Certo? Então, quer dizer que aqui na primeira posição, pode ser qualquer um, tirando zero. Sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 números que podem ocupar o primeiro lugar. Nas outras posições, ele falou que pode ser o zero, não tem nenhuma restrição. Então, pode ser qualquer um dos 10. Multiplicando tudo, vai dar, né? 90, 900, 9 mil, 90 mil, 900 mil, 9 milhões, 90 milhões. Então, provavelmente na próxima página vai dar a resposta de 90 milhões de números de telefone. Bem tranquilo, né? E o último exemplo aqui, de placas de automóveis, ele é um pouco mais elaborado. Nas placas de automóveis, a ordem das letras e dos números tem a ver com o lugar em que o veículo é emplacado. Cada estado tem suas combinações próprias, distribuídas pela frota local. No estado de Alagoas, por exemplo, as placas vão da série MUA 0001 até a série final MVK 9999. Então, começa com E, vai do U até o V e vai do A até o K. Sabendo que não podemos ter a placa com sequência dos números 0000, qual é o total de automóveis que podem ser emplacados em Alagoas com esta regra? Então, aqui, ó, você tem MU até MV.
certo? De MU a MV, você vai ter, pela ordem numérica, né? Aqui pode ser do A até o Z. Então, você tem do MUA até o MUZ. Então, você tem 26 letras que podem ocupar esse lugar aqui, mas que começam com MU. E aí você tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, a gente vai colocar todos e depois a gente tira uma placa que é o 0000, tá bom? Porque não pode ter o MUA 000A, 0, nem o MUB 0000, então a gente vai tirar 26, ok? A gente vai fazer uma subtração. Depois você vai ter, ó, da MVA até o MVK, tá vendo? Do A até o K, certo? Então, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. São 11. Você vai ter 11 que começa com MVK, tá? Ó, tá vendo aqui, tá, esse menos 26 significa as 26 placas que começam com 0000, tá? Ó, MUA 0000, MUB 0000, como são 26 letras, você tem 26, tá? Então vai ficar 26 letras, vezes 10 a quarta, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, menos 26, que são as placas 0000. Essas são as placas que começam com MU. As placas que começam com MV são 11, porque vai até o K, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10 a quarta, só que tem 11 possibilidades que são 0000. Então, você vai ter que tirar esses 11, tá? 11 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, menos 11, né? Ele colocou menos 11 vezes 10 a quarta, tá errado, tá? Aqui eu tenho um errinho no livro, tá? Aqui não é menos 11 vezes 10 a quarta. É só menos 11, aqui ele conserta, tá vendo? Então, tem um errinho aqui, tá bom? Então, é assim, pelo princípio multiplicativo, temos 11 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 10, menos 11, que vai dar 11 vezes 10 a quarta, menos 11, que são 0000, tá bom? Depois você vai somar essas placas. 26 vezes 10 a quarta, menos 26, mais 11 vezes 10 a quarta, menos 11, que é igual. Aqui é igual, tal. Desculpa, aqui é igual. Ele pensei que ele estava fazendo a conta de menos. Aqui embaixo que ele faz a conta de menos, tá? Mas aqui, ó, vai fazer as que começam com MUA até MUZ e as que começam com MVA e vai até MVK. Ok? Depois soma tudo, o total vai dar 369.963 placas. Um pouquinho mais elaborado, mas bem parecido com os outros exercícios de princípio multiplicativo. E aí, gente, tem os exercícios propostos que estão aqui na página 550. Então, após assistir o vídeo, eu vou pedir para vocês já começarem a ver esses exercícios, né? A gente vai ter uma outra aula de atividade para esses exercícios, com plantão de dúvidas, mas nessa aula que tem o vídeo, também vai sobrar um tempinho aí já para vocês poderem começar os exercícios e eu vou estar no Meet online. Caso vocês tenham alguma dúvida, estarei lá para ajudá-los, tá bom? Então, essa vai ser a matéria que a gente vai estar falando esse bimestre. Essa é uma introdução. Nós vamos ver outras coisas, como fatorial, como a gente já leu, mas essa primeira parte a gente vai estar falando sobre esse princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. Então, assistam o vídeo, façam os exercícios da página 550, e qualquer dúvida, entra no Meet que eu vou estar lá para ajudá-los
no caso de alguma dúvida. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.